aqui para parabenizar os 37 anos da Associação Mãe das Dores. A SEARTE existe há 42 anos, né, e é quase esse tempo todo aí que a Associação Mãe das Dores contribui para o artesanato cearense, né? Ela está no Cariri e com todo o material dela, né, essa parte aí da fibra, ela está trazendo todo esse artesanato belíssimo, né, para os cearenses, né, para os brasileiros. Primeiro que esse trabalho tem início com a experiência do Monsenhor Murilo e das Irmãs Cônegas de Santo Agostinho. Duas religiosas que aqui chegaram, fixaram morada e também viveram essa experiência do lançar-se de ao encontro. Por isso que elas incentivavam, além da catequese, da parte da doutrina da igreja, mas também a autossustentação, aqueles ensinamentos do Padre Cícero. E elas incentivaram a criação dessa associação. Trabalho social, trabalho pastoral, mas principalmente comunitário. Muitas pessoas já passaram, dentre essas nós temos a Dona Tecla, que é no momento um referencial vivo desse acreditar nesse trabalho. E esse trabalho, ele engrandece, ele ajuda, ele forma, ele envia para o mercado do trabalho. Tenho dito àqueles que estão à frente no momento, se tudo isso tem como base o Evangelho, se tudo isso era para a promoção da vida e que a vida é plena para todos, nós não podemos ficar de fora. Nós apoiamos, sendo presença, no momento necessário a correção, mas que preze acima de tudo a questão da vida, né? Preparar os homens para viver com vida e em dignidade. Eu sou Tecla Cosma da Silva, tenho 70 anos de idade, vou fazer 71 em setembro. Ela começou aqui em Juazeiro, né, depois de ter chegado aqui há alguns anos. Aí eu ficava semana na rua, estudando, trabalhando, fazendo outras atividades. Nos finais de semana eu vinha para cá e vendo a movimentação do povo, aquilo foi me chamando a atenção e eu fui me engajando, né? Até conhecer o pessoal que também tinha esse interesse, por conta de muita gente que estava sem trabalho, muita criança sem estudar. E então, com a ajuda de alguém da paróquia, a gente se reuniu e formamos um grupo, né? É tanto que eu sou a fundadora da Associação dos Artesãos da Mãe das Dores do Padre Cícero. E naquela época era só Artesãos Padre Cícero, né? Como grupo. Bem, surgiu pela conta das pessoas trabalharem por conta própria, cada uma por si, sem ter a menor intuição daquilo que estava fazendo, sua renda, do que era que podia se beneficiar com aquilo, né? Então eles faziam apenas para, eu não sei, às vezes eu penso assim, que para satisfazer o atravessador. Porque na época as pessoas faziam isso e a feira do sábado era só aquela feira lá na rua São Paulo, onde as pessoas iam, 5 horas da manhã já apareciam as pessoas lá com seu chapeuzinho para vender. Mas era só o chapéu Sobral. Mas ninguém sabia qual o preço de uma única peça. Chegava lá, o pessoal chegava, os atravessadores, e dava o preço que eles bem entendiam. A pessoa vendia, voltava para casa, ou nem se voltasse para casa com aquele dinheiro, ainda tinha como comprar no sábado seguinte, ir para a Feira da Paz e comprar a mesma matéria-prima para fazer o mesmo produto. Porque se gastasse metade daquele dinheiro, pronto, ele podia ir se alimentar por alguns dias, mas ele não tinha mais o retorno daquela matéria-prima. Ou ficava sem trabalhar por alguns dias, ou diminuía muito a questão da produção, porque não tinha matéria-prima. E então foi uma coisa, todo mundo se reunir para combater essa história, né? E até hoje
os atravessadores não gostam muito, né? Então eles fazem de tudo para trazer você de volta para aquela época, mas tá mais difícil de arrancar o pessoal. Os benefícios são grandes, né? Porque a gente vai descobrindo parceiros como algumas entidades, né? E antes a gente não tinha ninguém, como até hoje a gente não trabalha assim diretamente com prefeituras, com políticos. É mais uma coisa mais tipo comunitária, né? Comunitária. Agora, há uma coisa que é complicada e que não é muito legal, aí é a bendita concorrência, né? Concorrência, porque enquanto a gente vai trabalhando com pessoas que usam a consciência do trabalho e quer andar em conjunto, tem muitos que querem deixar de lado e acham que ele sozinho pode e resolve tudo. Mas aí não é verdade. Porque é uma coisa que ele toma, procura ocupar o seu espaço, aí depois, se você não persiste, então acaba chegando um ponto que nem você e nem o que lhe acompanhou vai para frente, não dá. Não tem como, é muito esquisito, a bendita concorrência não dá. Olha, minha história com o artesanato, eu iniciei em um grupo produtivo, uma associação, em 1992. Eu ainda me lembro até o dia, 20 de novembro de 1992. Foi um momento, né, especial para mim, como artesão, como profissional, como iniciando, né, minha atividade produtiva, né, e profissional, posso dizer assim, na minha adolescência com apenas 14 anos. Então foi um momento ímpar na minha vida e uma data que eu não esqueço, né? Que eu entrei com mais 10 jovens na época, né, para trabalhar inicialmente com os cartões postais confeccionados com a fibra da bananeira e é um momento realmente, uma data inesquecível para mim. Olha, a gente sabe que trabalhar com o grupo coletivamente não é fácil. Né? A gente sabe que tem essa dificuldade, né? São várias cabeças pensantes, são várias pessoas, né, que têm suas ideias, são várias pessoas que têm pensamentos diferentes, né? Mas a gente tenta, né, como liderança, tratar da melhor forma possível, né? Porque tem que ter alguém, né, as pessoas que possam liderar, que possam ouvir essas pessoas, né, que possam ouvir todas de formas igualitárias, trazer essas ideias, a maioria concordar e aceitar com aquelas ideias. Como a gente está trabalhando no grupo coletivo, né, a maioria tem que concordar com aquelas informações que possam estar sendo disseminadas no grupo, né? Se é bom para o grupo, se não é, se é interessante para a produção, se não é a forma de trabalhar, a forma de agir, a forma de interpretar todas essas informações. Acho que a maior dificuldade é essa, várias cabeças pensando e a gente ter que trabalhar e poder trazer essa coletividade para a gente e trabalhar de forma que todos fiquem satisfeitos, né? Então essa é a maior dificuldade realmente. Olha, são muitos, eu posso dizer que são muito mais positivas do que negativas. O associativismo mesmo nos traz a capacidade produtiva, né, de atendimento ao cliente de forma satisfatória e rápida. Faz com que você tragam muitas ideias, né, para que você possa disseminar, para que você possa produzir, né, os pensamentos, as ideias, elas surgem de forma constante, né, então isso facilita muito no trabalho coletivo, facilita muito no atendimento do cliente, né, e a questão da ideia de trazer, né, para o grupo a questão de produzir novos produtos, novas ferramentas para facilitar essa produção e muitas vezes a produtividade. Então isso nos traz um poder de negociação maior,
né, o poder de negociação. Então, esse poder de negociação aumenta, né, imensuravelmente na coletividade. Então, isso é imensurável, essa questão de negociação, a questão de você ter as ferramentas necessárias para produzir em grande quantidade, como é o caso das estruturas de madeira, as estruturas em arame galvanizado, você ter alguém que produza, você ter essa capacidade produtiva, essa capacidade de idealizar esses novos designs e você mesmo produzir, concentrar toda a produção na própria equipe, na própria associação. Então isso facilita muito para você chegar no valor, para você chegar no valor do cliente, né, que possa ter esse poder de negociação e você produzir nessa larga escala sempre. Então esse é o maior desafio e que tem um desafio bom, né, dentro da produção. Em grupo é maravilhoso. Tudo no todo. Tudo com todo mundo. Tudo partilhar. Isso é maravilhoso. Sozinho a gente consegue, mas no conjunto é mais gostoso. Tem um sabor diferente. E trabalhar em conjunto é bom porque a gente conhece mais pessoas, né, no grupo e tem mais a criatividade, mais aprendizado. Cada um tem um estilo diferente, né, de trabalhar. E trabalhar sozinho também é bom, só que tem as suas diferenças, né? Para colher a palha, que a gente tem que ir só, para fazer todo o procedimento da peça, e até assim para vender sozinho tem que ser tudo, né, só um. E no grupo não, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Tem um que fica só na parte da venda, mesmo fazendo artesanato, mas tem, né? E como também a busca do cliente e a busca da palha também, um já diz para o outro e assim sucessivamente. Eu trabalho com artesanato desde os meus 14, 15 anos por aí. Eu aprendi aqui na associação mesmo, quando eu tinha essa idade. Aí minha mãe, ela achava que eu tinha talento para essas coisas, que eu vivia pintando em casa, fazendo algumas coisas, mas era só brincadeira mesmo, sabe? Mas aí ela achava que eu tinha jeito para coisa, então ela resolveu procurar, assim, onde era que tinha pessoas ou instituição que pudesse trabalhar com crianças que gostavam de arte, e ela descobriu as irmãs Cônego de Santo Agostinho. Então ela se informou e falou com alguma das irmãs, e aí elas indicaram a Associação Mãe das Dores, que estava começando, mais ou menos nessa época. Aí ela entrou em contato com as irmãs e as irmãs indicaram para a gente, eu e minhas irmãs, trabalharem nessa associação. Eu acho que sim, porque sozinho ninguém não faz nada nessa vida, né? É bom sempre a gente trabalhar em comunidade, porque quando a gente trabalha sozinho a gente não tem ajuda de ninguém, né? E quando a gente trabalha em comunidade a gente pode ter mais ajudas, pode dividir as tarefas, né? E aí o trabalho render muito mais do que como se a gente trabalhasse sozinho. Se trabalhar sozinho, né? Antes de eu trabalhar com artesanato, eu não tinha assim, perspectiva assim, o que fazer na vida e tudo. Porque quando a gente é adolescente a gente não sabe, né, exatamente o que a gente quer na vida. E aí quando eu comecei a trabalhar com artesanato, eu me descobri e eu gostei do que eu fazia, né? E aí eu fui desenvolvendo, né? E gostando mesmo do que eu fazia, e faço até hoje, né? E também eu às vezes, quando precisa, quando chega alguém que quer aprender alguma coisa também, eu gosto de passar para ela, né? Para não ficar só comigo o aprendizado, né? E eu gosto demais do que eu faço, porque senão eu já tinha parado de fazer, mas uma vez eu até parei um pouco, mas aí eu voltei para a associação, porque a associação para mim é como se fosse uma mãe, né? E a mãe está sempre de braços abertos, né? Para as pessoas. Então,
ela me aceitou de volta. E eu estou aqui até hoje gostando ainda mais do que eu faço e fazendo ainda mais do que eu fazia antes. Olá, meu nome é José Alves, estou mediador nesse momento do webinário. Cidadão, negro, óculos vermelhos, né, de lentes brancas, cabelos levemente grisalhos, uma camiseta básica preta, fones de ouvido e atrás de mim um quadro com uma flor amarela de fundo preto. Eu serei mediador de vocês nessa jornada de 3 webinários, esse é o primeiro de 3, realizado pela Associação dos Artesãos da Mãe das Dores e do Padre Cícero, do Juazeiro do Norte. Essa série de webinários visa trazer para o público cearense, artesãos e não artesãos, né, a respeito de algumas temáticas que são de bastante relevância nesse cenário, agora que a gente está vivenciando, da pandemia Covid-19. E o primeiro tema que a gente vai tratar a respeito dentro desses webinários é o resgate histórico do cooperativismo e o associativismo, né? E para a gente poder conversar sobre essa temática hoje, nós trouxemos alguns convidados a participarem, né? Dentre eles, o Agemiro Teófilo da Costa, né? O Agemiro é uma pessoa que é ambientalista, cidadão juazeirense, nesse momento radicado juazeirense, né? Assessor parlamentar do deputado Elmano de Freitas. Também trouxemos para essa conversa, esse bate-papo, a senhora Tecla Cosma, né, e a Eliane Silva, né, que são pessoas que são artesãs, né, e há 37 anos desenvolvem o trabalho social frente à Associação Mãe das Dores, aqui em Juazeiro do Norte. Olá, eu sou a Cláudia Almeida. Eu vou estar junto com o José Alves mediando esse processo, esse webinário hoje. Eu sou uma jovem mulher de 36 anos, branca, cabelos longos, uso óculos, estou usando uma blusa azul e eu estou à frente de uma parede com fundo verde. Bom, para a gente poder iniciar esse bate-papo, é interessante a gente poder mergulhar um pouquinho a respeito dessa atmosfera relacionada ao associativismo. Então, para a gente poder conversar um pouco disso, a gente trouxe o Agemiro aqui para poder conversar. O Agemiro, além de ser uma pessoa que é entusiasta da causa voltada ao artesanato, né, da cultura popular e ser ambientalista, é uma pessoa que milita há um bom tempo, né, dentro dessas questões voltadas ao social, né? E dentro dessas questões voltadas ao social, ele conheceu de perto, e conhece de perto, a questão do associativismo, né? Que se difere em alguns momentos do cooperativismo, né? Associativismo difere-se do cooperativismo. E a gente, para poder conversar com ele, inicia com a primeira pergunta nesse aspecto. Agemiro, boa noite. Eu gostaria de saber de você que diferença que a gente poderia, nesse momento, né, dizer que existe entre essa questão do cooperativismo, né, e do associativismo. E o que é que isso se difere em relação a quem quer começar, por exemplo, um empreendimento social? Boa noite, a Claudinha, a Dona Tecla, a Eliane e ao José. Inicialmente, falar um pouco como a gente iniciou os movimentos, né? Na verdade, eu venho do movimento de igreja, minha primeira atividade social foi exatamente em movimento de igreja, com a juventude. Inicialmente, eu iniciei com um grupo de idosos, né? A gente começou o Natal em Família, né? Depois do Natal em Família, a gente veio para Via Sacras, depois Via Sacras Jovens. E aí a gente foi sentindo que a gente precisava de algo a mais, que só o movimento de igreja em si ele não resolvia muita coisa. Você tratava do espírito, mas você não tratava do social muitas vezes. O social fica exatamente esquecido, né? E dentro da cooperação que a gente realizava, a gente levava algumas feiras na época, ajudava pessoas a melhorar suas casas, que eram atividades que a gente tirava de encaminhamento do movimento de igreja que a gente fazia. Então, quando eu comecei a perceber que no meu bairro nós tínhamos uma grande deficiência na infraestrutura, nós criamos uma associação. Na escola, entrei no Grêmio.
do Grêmio eu fui para uma entidade estudantil, fazer a mobilização com a juventude para melhorar também a nossa condição na escola, né? E a partir daí despertou mesmo um sentimento pelo associativismo, né? A valorização do trabalho, né? E a geração de emprego e renda. Então aí foi onde eu me aproximei, através de umas companheiras que faziam parte da pastoral, que falavam muito bem da Associação dos Artesãos, e como eu tinha uma tendência à cultura popular, inclusive eu pintava alguns quadros também, né? Tinha tinta sobrando, eu pintava alguns quadros. E dentro dessa situação, eu terminei aceitando um convite da associação, onde tinha uma empresa que me fez uma proposta financeira boa, e teve a associação que eu sempre frequentava, e os jovens me pediam emprego, para arrumar emprego para eles no comércio. E eu via como saída a própria atividade que eles faziam, já que dentro do propósito da associação era baseado na experiência dos primeiros cristãos, né? Além disso, o jovem tinha que estar estudando para fazer parte da associação. Então, era uma associação produtiva, mas que tinha isso como fundamento. E tinha as pessoas adultas que davam acompanhamento a esse pessoal, com apoio das irmãs. Aí estava lá a dona Tecla, com a palha, estava a Dorinha também com a palha, tinha a Inês, que Inês fazia bonecas, tinha a Elzinha, que também fazia bonecas, e tinha os outros que trabalhavam com cartões. Tinha a Maria Bento também, que além de ser artesã, ela fazia parte de CPT e de SEBS, ligada ao movimento de igreja também. Então, me apaixonei cada vez mais pela associação. Então, uma coisa é você cooperar de uma forma indireta, voluntária, e outra coisa é você se inserir no meio, onde você começa a tentar resolver as questões do povo. Então, nós tratamos o quê? Primeira coisa que a gente aprendeu, não vale a pena a oração sem a ação. Então, nós tínhamos oração, mas não tínhamos a ação. De repente, a gente começou a comungar com as duas coisas, a oração e a ação. Isso era muito pouco. Então, a associação nos dava uma garantia de melhoria da qualidade de vida de cada um dos indivíduos que ali estavam, né? Que fosse no meio produtivo, que fosse também para adquirir algum bem, como, por exemplo, uma casa, um pedaço de terra, né? Por isso é que aí também depois a gente formou movimento, também a Associação de Luta por Moradia, né? Aí tem outros movimentos também associativistas, e dentro desses aí você termina tendo cooperativas também, né? De produção rural, cooperativa de produção em panificadoras e outras coisas mais. E a associação ela ainda realizou um outro trabalho social de relevância na época, em apoio a um projeto das irmãs, que foi o projeto Semeador, né? E também desenvolveram projetos de distribuição de tanque na casa das famílias do Caminho do Horto, né? Onde eles criavam tilápia para se alimentarem, né? Eu acho que só quem tem hoje ainda a tilápia em casa deve ser a dona Tecla, né? Que ela tem muito cuidado nisso, né? Então, foram experiências muito boas, muito benéficas que a gente teve na vida. Foi aí que eu despertei mais para a questão ambiental, né? Então, de lá para cá, eu tenho dado apoio a diversas entidades, tanto urbana quanto rural. Fui gestor municipal, em Juazeiro, quando teve uma administração do PT, eu fui subprefeito, e como subprefeito eu acompanhei muitas associações, e a gente formou mais associações. Quando fui secretário, dei mais atenção ainda à questão ambiental e à questão da agricultura orgânica, tendo como ponto de apoio as associações rurais, onde implantei um projeto onde era o plantio direto, onde a gente não precisava arar terra para produzir. Então, ou seja, a gente tem uma experiência que a gente adquiriu e nos fortalecemos a nossa experiência exatamente na associação dos artesãos, porque era uma convivência diária que a gente tinha, né? Então, uma coisa é você visitar uma associação uma vez ou outra, e outra coisa é você estar todo dia lá trabalhando para a construção desse projeto, onde as pessoas que estão dentro da associação saíam para coletar matéria-prima no mato para conseguir fazer o seu artesanato. Então, foi uma experiência boa. Temos que valorizar cada vez mais a questão do associativismo. Temos que exigir dos poderes públicos, municipais, estaduais e federais, mais apoio às entidades associativistas que cuidam muito bem, realizam um papel muito importante, que é a questão da geração de emprego e renda, né? Então, ou seja,
Não adianta a gente cuidar somente do político, então você trata do sócio, do econômico e do político. Então, aí, seja, em todas as esferas a gente tem que trabalhar para uma valorização maior do que a gente faz, aí buscar espaço para comercializar o que a gente produz. Uma coisa bem interessante que você trouxe agora aí foi uma memória de uma palestra que eu escutei algum tempo atrás, né, de um padre lá de Fortaleza, né, o padre Rino, e o padre Rino ele falava que a gente precisa cuidar do ser humano como um todo, bio, psico, sócio espiritual, né, e a questão de um trabalho voltado ao associativismo é um trabalho que contempla justamente essa atmosfera. A gente não pensa no ser humano apenas num pedaço, mas na sua integralidade, né? Porque a gente é essa integralidade. A gente não é simplesmente só o bolso, né? Ou simplesmente só a cabeça. Nós somos um ser complexo, né? E por isso a gente tem que pensar justamente nessas nuances, do bio, psíquico, sócio-espiritual. Bem interessante. Uma pergunta que eu queria colocar para ti também, Ajanil, é sobre a questão da tua experiência com organizações sociais. No que você conseguiu enxergar nesses anos de trabalho frente a organizações sociais, inclusive incentivando a outros empreendimentos a nível local, das dificuldades, né, dos acertos, das dificuldades que essas organizações têm em se manterem vivas, né, para poder atuar em sociedade? Eu tive uma experiência também, uma época, quando eu estava tentando organizar a questão rural, a questão da agricultura orgânica, né? A dificuldade que tinha das pessoas que estavam divididas, ou seja, não tinham outras pessoas, e sofriam mais. E aí, naquele período, eu tinha um problema muito sério dentro da cidade, que era grandes focos de mosquito da dengue. E responsabilizava o pneu. Então, quando eu fui subprefeito, eu fiz um trabalho de limpeza nos bairros e limpeza dos quintais e coleta dos pneus. E é onde eu devia levar. Tinha uma associação que tinha sido criada pelo gestor anterior para dar um caminho a esses pneus que chegassem aqui. Então, ele inaugurou um ecoponto ali perto do aeroporto e nunca coletou um pneu sequer. E aí eu me aproximei de algumas associações rurais e levei a proposta de trabalharmos o pneu na zona rural. Como era que ia se trabalhar? Não podia ser com um indivíduo só, tinha que ser através de associação. E aí nós implantamos a cultura de tirarmos os beirais do pneu, aquela parte dura, virar o pneu, transformar ele tipo uma barreira, para a gente colocar a argila, colocar o barro e fazer a plantação ali dentro, que ele segurava mais umidade, né? E dava garantia de uma melhor produção. E também cuidar, dentro desse cuidado que a gente tinha, menos insetos também tinha nas hortas. E aí, seja, essas associações, elas trabalharam também, para você ter ideia, eles trabalharam tanto nas suas comunidades, como expandirem em outras comunidades, e tinha uma menina que era tida como analfabeta, de pai e mãe. E essa menina ela passou a dar aula em escolas públicas, não somente no município de Juazeiro, mas também em outros municípios, pessoas vinham de fora, escolas vinham de fora, por exemplo, de Iguatu, para ver a experiência da comunidade organizada como associação, certo? Então, ou seja, esse foi um momento importante também que a gente teve, porque fortalecemos também a feira de orgânico em Juazeiro e em outras cidades da região, né? A tal ponto que eles conquistaram o espaço também, aqui em Juazeiro, lá no shopping, para comercializar os seus produtos às terças-feiras, né? Produto orgânico, né? Com garantia e selo de qualidade, né? Então, ou seja, dentro disso, a gente trabalhou esse projeto e eu não me canso. Ao momento que eu chego numa comunidade que eles têm dificuldade de água, por exemplo, e a gente tem a condição de buscar, então a primeira coisa que eu estou sugerindo nas comunidades é o quê? Forme uma associação, formalize um pedido ao deputado que a gente vai conseguir um poço profundo para garantir o abastecimento de água para vocês. Então, a gente termina o quê? Levando a ideia do associativismo também para a produção rural, não é só urbano, produção rural também, onde as pessoas têm uma qualidade de vida maior também. Então, eu sou muito entusiasta exatamente da questão dos associativismos, porque dentro dessa proposta a gente consegue resolver muitos dos problemas que a gente tem, que vai desde a organização
para ter uma renda, né, para que as pessoas comecem a ter um valor que possa garantir a sua existência aí, como também algumas vezes, para você ter ideia, eu tenho perturbado Dona Tecla em alguns momentos, né? Já levei Dona Tecla a Barro, no assentamento de trabalhadores rurais, já levei a Dona Tecla em Santana do Cariri para ver a experiência da aula lá, e ela aproveitava para coletar material também para produzir seus produtos. Em todos os cantos que a gente foi, Dona Tecla lembra muito bem disso aí, a gente incentivou a criação de associação, e quando não tem condições de criar associações lá, Dona Tecla faz o convite para que as pessoas possam expor na Associação dos Artesãos, que tem espaço para todo mundo. Então, isso é o que a gente termina, muitas vezes, fazendo, né? Bem interessante isso, porque você apresenta-nos, por exemplo, que existem desafios, né, que são colocados a todo momento quando se pensa em montar uma associação, mas existem possibilidades, existem soluções para esses desafios, né? Desde que as pessoas elas estejam organizadas e elas tenham o desejo de levar isso à frente para poder resolver. Geralmente, quando a gente abre uma associação, a gente pensa assim, Maria, lá vem a burocracia, né? Lá vem aquele monte de papel para assinar. Mas a associação não é só um monte de papel para assinar, não é só a burocracia, né? Tem as histórias que a gente pode dizer que, de verdade, a gente pode envolver pessoas no processo de conhecer pessoas, né? Modificar vidas, ter a oportunidade de modificar vidas. E aí uma pergunta que eu te faço em relação a isso desse tempo de trabalho que tu tem acompanhando as associações aí de perto, né? O que você diria, por exemplo, para quem hoje, né, está meio que pensando assim, se deu certo mesmo, dá certo mesmo esse negócio de eu montar uma associação, está dando certo mesmo nesse contexto que eu estou vivendo agora, de eu manter uma associação viva, e para que isso serve de verdade para a sociedade? Olha, eu te digo com certeza uma coisa, eu sei que o indivíduo sozinho ele não consegue muita coisa, e que se a gente vai encarar a questão da burocracia, hoje está muito fácil você abrir uma associação, até você vai na internet, abre lá e você abre uma associação. O mais difícil é você manter essa associação com princípios éticos e de respeito e com um projeto mesmo para realizar, certo? A gente vê muito disso. Então, as pessoas, geralmente, nós tivemos uma dificuldade muito, muito grande, eu acho que em 90, na associação, na questão da regularização, e uma vez a gente convidou o Chico Gomes, que foi uma pessoa que era contador, e ajudou a gente também em outros movimentos, porque ele era contador e ele foi um dos responsáveis pela criação do movimento Moradia em Juazeiro. E o Chico, ele foi até a associação dar exatamente uma ajuda a gente nesse sentido, de nos preparar para juntarmos documentos, né, em questões de prestação de contas. Existem contadores em Juazeiro, eu sempre gostei de ter um contador ou dois, sendo solidário, e nos ajudando também na questão da formação de associações, e dar um acompanhamento contábil em um determinado momento. Então, qual era a contrapartida que eu dava a esses contadores, para nos ajudar nesse sentido? Porque, além deles ajudar na formação da associação, eles ainda ficavam orientando a gente por um determinado período, ou por um período muito longo. E aí, o que era que a gente fazia? Esse contador, ele fazia o nosso trabalho, mas aí a gente divulgava o trabalho dele, ele conseguia outros clientes que pagavam a ele um salário por mês para que ele fizesse a contabilidade deles. Então, era uma parceria que a gente tinha, e que hoje eu ainda mantenho essa mesma parceria com alguns contadores, né? A gente divulga o trabalho dele, a gente incentiva, e quando eu chego lá para falar sobre o associativismo, eu não poupo nenhuma de expor cada uma das dificuldades que a gente vai ter. E quanto a gente vai ter de responsabilidade com relação a isso. E para que a gente se sustente por mais tempo, geralmente eu sempre uso o que a gente tem de mais histórico em Juazeiro, que é a Associação dos Artesãos da Mãe das Dores, Padre Cícero. Para mim, é referência de comunidade, de associação, que tem um trabalho sério, com mais de 30 anos, e que não deixa nada a desejar na sua prestação de conta, na sua assistência aos seus associados, e o caminho aberto à solidariedade a outras comunidades que pretendem buscar uma renda. Então, ou seja, eu sempre cito isso, então coloco das dificuldades, coloco das vantagens, e muitas vezes me comprometo em fazer o acompanhamento. Hoje eu incentivo a criação
desde aquele grupo de basquete que não tem acesso a uma bola, por exemplo, porque para buscar uma bola no serviço público ele tem dificuldade porque ele não tem uma documentação. Isso a gente ajuda na formação da associação e a busca desses equipamentos. Eu fiz, por exemplo, realizamos há uns 2 anos atrás um projeto que era esporte na comunidade. E só podia vir através de associações. E aí a gente credenciou associações, regularizamos a situação dela para que o projeto viesse. Vai estar vindo novamente. Então, uma coisa que a gente nunca para é essa questão. A gente realizamos um curso sobre projetos que todas as associações têm que ter uma equipe capaz de fazer um projeto que possa entrar no edital do governo municipal, do estado ou do governo federal e elaborar um projeto para ter uma vantagem, quem sabe, a aprovação de um projeto que vai ser muito importante para a associação e para a comunidade. Então, por esse momento, eu vou agradecer ao Argemiro, né, pela disponibilidade de participar com a gente aqui, né, de grande valia para a gente poder saber um pouquinho sobre a história da cidade, inclusive do trabalho dele que se mistura com a história do município de Juazeiro do Norte, da região, né, entendendo que esse programa ele vai ser transmitido para todo o Ceará. E é interessante a gente poder frisar que o associativismo hoje não é um modismo e não era um modismo antes, né? É uma forma da comunidade poder se organizar, poder se estruturar e aí reivindicar seus direitos, né? E um espaço aberto muito para a participação popular, a participação das pessoas nesse contexto. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua participação. Eu estou à disposição a qualquer momento, se precisar, eu estarei à disposição, certo? E, inclusive, para construir, né, com vocês qualquer um outro projeto que a gente possa ajudar, que possam precisar, a gente vai estar à disposição, viu? Muito obrigado. Eu queria perguntar à dona Tecla como foi mobilizar, né, e sensibilizar pessoas a abraçarem o associativismo numa época em que o conhecimento era privilégio de poucos. Foi um pouco difícil, viu? Difícil e, ao mesmo tempo, muito interessante. E, principalmente para mim, que uma pessoa que não entendia nada de nada, vindo lá do interior do Pernambuco, lugar muito atrasadinho, que até hoje não é muita coisa naquela região, e chegando aqui me deparar com esse mundão tão diferente, mas com aquele interesse de ter o lançamento da proposta do trabalho em conjunto. Então, isso foi muito bom, porque eu também vi o trabalho feito por alguém que já fazia isso individualmente, e eu, mesmo não estando diretamente na área para trabalhar, na época eu passava a semana aqui na cidade, trabalhando como doméstica, mas nos finais de semana eu aproveitava isso para ver as vizinhas trabalhando, e depois também com a ajuda de, como a Argemiro já falou, das irmãs nos trabalhos comunitários, então foi juntando isso, e eu não sei como nem porquê que eu fui a escolhida para estar à frente de tudo isso. Minha Nossa Senhora, e agora, José, o que eu vou fazer? Mas mesmo assim, eu me entreguei, né? E passei a gostar, apesar de que o meu esposo ele não gostava nada disso, né? Então foi muito difícil para manter a questão de entendimento de marido, de cuidar de filho, essa pequenininha. O outro nasceu logo depois adotei mais uns órfãos de pai e mãe, aí foi que o negócio ficou ruim. Mas mesmo assim eu nunca desisti e procurei. Até hoje estou procurando evoluir um pouco mais na vida, mas o mais importante é a questão do entender a história do outro e fazer com que a gente, ao lado dele, procure crescer juntos. E aí a Eliane pode complementar a pergunta do seguinte ponto de vista. Se naquela época
né? Como eu disse que o conhecimento era privilégio de poucos, já existia essa dificuldade. Como é que você compara a dificuldade de antes com a dificuldade de hoje? Hoje os desafios são novos e eu acho talvez que sejam maiores, porque existe hoje muito incentivo do individualismo, do estar só, né? Então, da perseguição que se tem a quem está de forma associada, né? Porque hoje você trabalhar numa associação é muito complicado, porque as pessoas dizem que isso não vai dar certo, que é difícil, é complicado, que você, por mais que tente conseguir um recurso, uma coisa que vai ser comum ao todo, você sofre muita dificuldade para ter acesso a essa informação, e quando tem a informação, como chegar até ela. Então, muitas vezes você convida as pessoas a fazer parte, mas as pessoas veem que aquilo ali muitas vezes não vai dar certo, que é trabalhoso. Então, dá trabalho conseguir as pessoas a estarem junto. Mas quem está dentro, está junto, gosta, valoriza, porque conhece realmente o que é estar junto, né? Sabe que aquela parceria é tipo um casamento, né? Cada um contribui com suas aptidões, com suas capacidades. Então, cada um soma a seu modo. E quando você não sabe, você diz, mas eu posso aprender. Eu aprendo, eu vou tentar, eu vou fazer. Então, cada um busca ajudar da melhor forma possível para que continue dando certo. É bem interessante isso que a Eliane coloca. Inclusive, existe uma referência lá no videozinho que passou logo no início, né? Fala dessa questão do trabalhar só e do trabalhar junto, né? O quanto diferencial que agrega, né, do ponto de vista de conquistas, né? Eliane e estendido também a dona Tecla, a pergunta em relação a isso. Por que a escolha, lá no início, de trabalhar no modelo de associativismo e não de cooperativismo? Ressaltando o seguinte, vocês são grupos de artesãos, né? Uhum. E, geralmente, quem trabalha com artesanato tem uma pequena renda, né, de repente, colocada lá para um capital de giro. E aí vocês, de repente, lá atrás, poderiam, de repente, adotar um modelo de cooperativa, não sei, né, com aquele dinheirinho que tinha guardado lá para o capital de giro, e aí adotar um outro modelo que não fosse o associativismo. Por que da escolha do associativismo e não do cooperativismo lá atrás, no início da história? E quando se trabalha de forma cooperativa, né? Então tem as pessoas que faz parte e cada um tem o seu papel a desenvolver naquele grupo, né? Naquele meio. Então cada um tem que fazer a sua parte e tudo que entra, né, em dinheiro, em valores, é dividido por igual entre todos. Infelizmente foi percebido isso, né? Na hora do trabalho, poucos agiam, né, e tudo. E outros se sobrecarregavam. Então, aí nessa hora, depois que receber os rendimentos, os valores por conta desse trabalho, aí dividir por igual, né, como a questão do trabalho dos primeiros cristãos. Então, foi visto que, de forma associativista, né, seria o melhor. Então, tem os trabalhos, as responsabilidades, na hora de produzir, cada um produz o seu. Na hora que chega a matéria-prima, a associação intermedia, né, faz esse processo e estoca. Mas na hora que você precisa, ela lhe passa e você paga por aquilo ali, na hora que você tiver, fica o registro. Então, ela faz essa ponte, ajuda em todo esse processo, mas você tem o compromisso de produzir o seu para receber pelo que você fez, pela sua produção. Aí entra o trabalho voluntário na hora de uma burocracia, na hora de um registro, na hora de uma limpeza, na hora de uma manutenção, que requer aquele espaço que é comum a todos que estão envolvidos no processo, né? E que, infelizmente, a gente sente muito essa dificuldade, mas por conta de pessoas que acreditam e que vivenciam realmente, de forma concreta, essa realidade. Então, sempre faz por onde fazer por si e muitas vezes por outros que, infelizmente, né, existe e que está, de certa forma, acomodado. Mas sempre trabalhando o diálogo, os exemplos
porque muitas vezes o que ensina não é o que eu falo, mas a minha ação, né? Então, a gente ensina na hora que está agindo, né? Bem mais do que quando está falando. E até hoje é uma coisa importantíssima, que é a questão da consignação da matéria-prima, por conta da associação, né? E é uma coisa muito boa para todas as pessoas, todos os artesãos, porque a associação, ela cede a matéria-prima para você trabalhar, mas a associação não vai cobrar aquele material antes de que você trabalhe e seja vendido, para você já receber tudo aquilo e ver se você vai poder pagar tudo aquilo que recebeu ou se fica parte para depois, né? Aí, dependendo da produção, do que ela fez, da venda, de tudo mais, nenhum é sufocado para pagar o que deve, mas não tem com que pagar naquela hora, porque aqui é que é a nossa roça, né? Aqui a gente trabalha, o nosso comércio, a nossa casa, o nosso ganha-pão e a nossa convivência, né? É uma família, somos irmãos. Se hoje a gente fizer uma reflexão bem profunda do trabalho que a associação desenvolvia lá no comecinho, a gente pode dizer que esse trabalho com o associativismo, ele contribuiu para a quebra dos modelos de submissão feminina, dos modelos patriarcais? E continua sendo visto isso. E é tanto que, ultimamente, a gente já está percebendo um pouco mais por conta dessa questão governamental, né? Então, já se vê também as pessoas, muitos maridos já caem sei lá, de tanto interesse, de tanto esforço que não tem o que fazer mesmo, não tem condições, não é por querer, o cara é trabalhador, mas não tem a possibilidade. E então, muitas mulheres estão vendo a questão de uma saída, né? A questão do artesanato. Eliane, vamos falar um pouquinho agora sobre saídas a partir dessas superações e desafios que a dona Tecla colocou. Essa história, por exemplo, de colocar a boca no mundo, dizer, nós somos artesãos, nós somos mulheres, nós somos ativistas, isso de alguma forma tem impactado com o trabalho como resposta positiva, né, dentro do Juazeiro do Norte e na região do Cariri? Sim, porque a questão, se você faz algo e você acredita, então, e você quer que seja conhecido, então abra a boca e fale, divulgue. Então, é o que a gente está fazendo, porque a associação está com 37 anos de existência, né? Então, hoje, muita gente daqui da cidade entra nessa associação e pergunta se ela é nova, quando foi aberta, né? Então, é uma questão, e a gente sempre esteve nesse mesmo local, né, desde 84. Então, o pessoal sempre, que legal, que loja bonita, tem artesanato. Eu ia viajar para fora para comprar, porque eu não sabia que aqui em Juazeiro tinha. Então, a gente está falando e expondo uma arte que é nossa e que muitas vezes quem é daqui vai buscar lá fora. Então, a gente busca divulgar o que é nosso e também luta com as dificuldades que existem, que é desde a aquisição da matéria-prima, a difusão desse trabalho entre outras pessoas, porque muitas vezes temos pedidos e demandas que a gente não atende porque o grupo está resumido ou por falta de pouca matéria-prima, e também a gente quer que as pessoas conheçam mais o que é nosso, o que é cultural, o que existe aqui e que muitas vezes passa despercebido. Tem uma coisa bem interessante na tua fala, que é sobre a história do propósito, né? No vídeo a gente falou, a gente escutou, por exemplo, de algumas pessoas, que o trabalho da associação ela é muito mais do que aquilo que a loja, né, que vende lá o produto, ou da matéria acabada lá depois, ou toda a dificuldade que vocês têm de pegar a matéria-prima ou a escassez dele. Tem toda uma história de vida por trás, né, e isso a gente transforma e a gente traduz quanto causa, né? Qual seria a palavra que a gente poderia dar de apoio agora nesse momento para organizações sociais que estão assistindo, né,
para empreendedores sociais que estão assistindo e estão nessa estrada e nessa labuta de manter de pé o sonho, né? Mas principalmente a causa, né? Voltada ao social. Acreditar. Eu não vou dizer que é fácil, eu não vou dizer que é simples, porque eu vou estar mentindo. É um processo árduo e contínuo, né? E que requer muito amor. Porque se você pensar financeiramente, então não crie essa ilusão, porque não é real. É a questão de viver e buscar a questão da palavra de Deus, a questão da oração. Trabalhar a oração, mas principalmente a ação. Porque quando se está de forma associativista, né, como associação, você não pensa só no eu, você pensa no todo. Se isso é bom para mim, se está fazendo bem a quem está do meu lado, quem está comigo. Então, não é só pensando nos artesãos que estão aqui produzindo e pensando no retorno financeiro que vai ter, mas a questão com o meio ambiente, porque essa matéria que vem até nós e que a gente transforma é uma matéria morta, mas que ganha vida em nossas mãos. E também a gente pensa nos filhos dos artesãos, a questão da oportunidade de ter uma educação de qualidade, de chegar numa faculdade, de estudar música, porque a associação não se resume só ao trabalho artesanal, mas trabalhar a questão da música, a questão da educação, a questão de dar oportunidades a pessoa, o artesão que está aqui, mas também aos outros membros da família. Então, é um processo que a gente sempre busca manter vivo, porque tudo que a gente faz, a gente não pensa só na Associação Mãe das Dores, mas em outras associações, em outras entidades, que elas também acreditem que isso é possível e que é um processo constante e sempre está lendo, pesquisando, se informando, se comunicando e principalmente falando de suas dificuldades, porque nada é fácil, esse processo é muito difícil, é árduo, mas que vale a pena, né? É prazeroso, porque a gente sabe, você ser dona de casa, mãe de família, falo como mulher, porque pesa muito em nossas costas, você, além de ter esse trabalho por trás, que muitas vezes não é valorizado, mas que para hoje está bem, sua família e tudo, você precisa fazer esse processo antes de se envolver no social, nesse trabalho artesanal. Então, é uma dedicação e que requer muito amor e dedicação constante. Por hora, eu vou agradecer a participação agora desse momento tão valioso, né? De Dona Tecla Cosma, da Eliene, do Argemiro, e convidar os colegas do estado do Ceará, da região do Cariri, né, de Juazeiro do Norte, a assistirem os webinários, a comentarem, né, a curtirem principalmente, né, nas redes sociais que a gente vai estar colocando nas plataformas e enriquecer, né, esse elemento tão importante da fala sobre o associativismo, né. Por hora, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para quem vai assistir o webinário, né, e aguarde os próximos, daqui a pouco a gente vai lançar mais um no mês que vem, tá bom? Para que a gente consiga resumir essa conversa, esse ótimo bate-papo que nós tivemos hoje, é importante que a gente consiga fitar em duas situações. O associativismo, desde sempre, quando os povos começaram a se organizar quanto sociedade, ele existe, né? A maneira formalizada, ela vem, então, dar um incremento um pouco mais, digamos, diferenciado do ponto de vista de ajustamento, né? Papel, né? Aquela coisa que a gente precisa de formalização, de documento para isso. Mas o modelo é um modelo que existe há muito tempo. E é um modelo que ajuda a fortalecer comunidades, né? E mostrar saídas e soluções para algumas situações sociais, para algumas questões sociais, né? Apesar de hoje a gente viver num contexto de dificuldade, né? Que a sociedade vive, principalmente no Brasil, né? Esse webinário ele colocou de uma maneira bem clara, né, que existe possibilidade da gente poder sair, né, desses problemas, né, quando a gente tem propósito, quando nós temos propósito, quando a gente se junta para poder trabalhar
né, e dar sentido à vida de comunidade. Então, eu gostaria de parabenizar a todos os associados da Mãe das Dores, gostaria de parabenizar a participação dos convidados hoje aqui no bate-papo, né, e incentivar as outras pessoas que estão assistindo o webinário aqui no estado, no Ceará, né, na região do Cariri, para se motivarem a continuar nessa luta, que é importante para a gente poder fazer com que as comunidades realmente tenham uma atenção que elas precisam.